Ela emagreceu e ainda se livrou da insulina com o chip de magro. Sim, insulina que ela aplicava diariamente, que eu ouvia dos médicos que era praticamente impossível. Depois que uma pessoa entra na insulina, não precisar mais da insulina, e sim, isso aconteceu na vida dela. A história que a gente vai contar hoje é uma história muito emocionante, de muita, realmente de muita superação, de muita vitória, de muita vida e de uma mudança definitiva através do chip de magro. Quem é nova por aqui, não se preocupa que não é um chip de verdade. Não é um chip que você tem que colocar para emagrecer. Claro que não. É só uma forma de falar. É um jeitinho de te explicar que dentro da sua cabeça pode ter um chip de gordo. Não é de uma forma pejorativa. Eu já tive esse chip de gordo. Era um chip que comandava as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas escolhas, e por mais que eu queria emagrecer, ele só me fazia engordar. Então, quando a gente arranca esse chip, que é uma mente sabotadora, e instala um chip de magro, que é só uma forma de falar, mas realmente muda essa mentalidade, muda um treino da mente para que ela realmente conduza os seus comportamentos para o resultado que você quer, o emagrecimento acaba acontecendo de uma forma leve, sem sofrimento e para sempre de verdade. Então, é exatamente isso que o método do meu programa ensina. Um passo a passo para instalar o chip de magro. Um passo a passo que você esquece o emagrecimento do seu corpo, foca em mudar aquilo que te fez engordar, que foi a sua cabeça, e o corpo acaba sendo uma consequência leve, sem sofrimento e para sempre. E para instalar o chip de magro dentro do meu programa, minhas lindas, esse ano a gente não tem mais turma. Nós acabamos de acabar a turma 19, que foi linda demais, meu Deus do céu. E a próxima turma, a turma 20, é só ano que vem. Só em dia 2 de fevereiro é a inscrição da turma 20, 2 de fevereiro. E o tempo passa e passa rápido, tá? Vai passar, não briga comigo não. Porque até lá eu faço 4 lives por semana. Segunda, terça, quarta e quinta, meio-dia e meia. Então, todas as semanas vai ter 4 lives por semana. A live de segunda-feira é para te inspirar, para chamar uma mulher real, uma mulher real mesmo, assim, que passou muitas vezes pelos desafios que você está passando hoje, que já tinha tentado tudo para emagrecer, não conseguia mais, mas veio, participou do meu método, instalou o chip de magro e emagreceu. Então você vai se inspirar nessa história e decidir continuar aqui, terça, quarta e quinta, para aprender sobre esse emagrecimento da mente. Então, essas lives que eu faço, essas lives gratuitas, já são para você entendendo que você tem que trabalhar a sua mentalidade, você vai mudando a sua mentalidade e você vai emagrecendo até 2 de fevereiro você tomar essa decisão de estar na turma 20, eu vou estar esperando por você. 2 semanas antes da turma, eu faço um evento gratuito, então de 2 semanas, que a gente chama de desafio do emagrecimento, é uma semana de esquenta, uma semana de desafio, vão ser nas últimas 2 semanas de janeiro, tá? Onde você vai aprender e entender tudo sobre esse método que emagrece a mente. E você, inclusive, vai ganhar um teste gratuito, que ele é muito preciso para saber se você tem na sua cabecinha o chip de gordo ou o chip de magro. Então, se você descobrir que tem um chip de gordo, você sabe exatamente onde trabalhar. É aqui. Você tem que instalar o chip de magro. Depois, dia 2 de fevereiro, você toma a sua decisão de participar da turma 20, tá bom? Então, minhas lindas, vamos só lembrar uma coisa, que essa semana é a última semana para você se inscrever na Black Friday do clube, tá? É a primeira vez na história que eu tô fazendo, então por isso que eu vou reforçar a Black Friday. Vai ser agora, dia 9 de novembro, 19 horas. Então, domingo, 19 horas, essa Black Friday do nosso clube de receitas, que já tem mais de 3 anos, eu nunca tinha feito uma Black Friday, então vai ter. Só se inscreve na Black, esteja na live que você vai saber o que eu estou preparando para você. Se você já é do clube, esteja lá, porque vai ter algo incrível para quem já é do clube. Se você nunca participou, vai ser a sua hora de participar, de entrar no nosso clube de receitas. Vou explicar o que é e tudo mais. Então, para participar da Black, né, para poder assistir essa live no dia 9 de novembro às 19 horas, se inscreve. No YouTube, tá na descrição do vídeo aqui embaixo, no Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima, no Instagram, isso só vai para o Instagram. Digita a palavra clube, que eu mando no seu direct o link para fazer a inscrição, ou você vem aqui na minha bio, a página principal do Instagram, tem uma linha azul bem aqui, eu sei que não dá para ver direito, mas tem aqui, ó, uma linha azul, que quando você aperta, o primeiro ícone que aparece vai ser Black Friday do Clube de Receitas. Aperta, faz a inscrição, entra no grupo, porque daí lá no grupo você vai receber o link da Black Friday. Beleza? Então tá, olha só, vamos chamar então a nossa maravilhosa Maíra, minha linda. Deixa eu colocar você aqui. Oi! Oi! Tudo bom, meu amor? Tudo bom, Gé? Que alegria poder estar aqui. Você Muito, tá muito, tão muito feliz. maravilhosa, você tá tão maravilhosa. E Mai, assim, ó, a gente olhando pra você hoje, né? A foto até que eu vou mostrar agora vai chocar, tá, meus amores? A Mai vai contar um pouquinho pra gente o que aconteceu.
mas ela já esteve assim, ó. Posso dizer que você estava na beira da morte mesmo, né, Mai? Aí sim, nessa Meu situação. Deus do céu. E aí a gente olha esse antes e depois agora, né? Essa vida que você tem hoje não tem preço. E eu gostaria, claro, que você contasse um pouquinho para as Amoras. Primeiro, lógico, se apresenta, seu nome, sua idade, de onde você fala, de uma forma resumida, né? Mas contar é tanta coisa para contar, mas de uma forma resumida, conta pra gente como que estava ali a sua vida. Por favor, se apresenta. Então, boa tarde para todas, né? Boa tarde, Gé, boa tarde para todas as amorinhas lindas, né? Para a Andinha Vivi, que é a minha anja do coração. Então, eu sou a Maíra, eu tenho agora, né? Tenho 43 anos, eu moro aqui em Araquari, cidade vizinha aí, sua. E então, essa Maíra ali, ali foi o auge, né? De tudo que vinha acontecendo comigo, por consequência realmente da má alimentação. Aí nessa situação, vai fazer agora em novembro, vai fazer 5 anos que eu passei por Nossa. isso, foi bem na pandemia. Uhum. E aí eu cheguei a esse estado por conta de realmente, né, eu sempre digo que aí foi realmente minha culpa, porque o que me levou ao hospital foi uma pancreatite por conta de triglicerídeos muito alto. E o triglicerídeo só fica nessa situação que chegou por conta da má alimentação. Não existe uma justificativa, não, realmente foi alimentação. Então eu sempre digo que fui eu que me levei aquilo dali. Ô, Mai, E e assim, ó, só para as foi, Amoras saberem, porque Amoras, assim, ó, um triglicerídeo de 150 já é um triglicerídeo bem alto. sim. Quanto que chegou o seu, Mai? Nessa situação, eu já estava assim há 1 ano e meio tratando o meu triglicerídeos, tratando com medicação, e ele sempre ficava ali perto dos 1.000. Sempre. 1.000. 1.000, sempre, 900, 1.000, 1.100, isso há 1 ano e meio, mais ou menos. Mas nessa situação em que eu me encontrei, que eu fui para o hospital, assim, há quase 5 anos, ele estava em 3.600. Mai, Então, assim, assim, ó. realmente, foi uma situação muito crítica, né, e eu acabei daí pegando o Covid, lá foi bem, né, foi bem no ano do Covid, e né, ali eu estava com um respirador já, por conta, foi bem nesse dia que eu fui para o isolamento, né, e acabei pegando o Covid ali, 2 dias depois eu acabei sendo entubada, e acabei, né, ficando 15 dias, né, na intubação, além do Covid ter já tomado mais 50% dos meus pulmões, eu estava ainda passando pelo processo de recuperação do meu pâncreas, que ainda estava bem afetado, e eu tinha uma anemia já muito severa, muito tempo que eu tratava do triglicerídeo, eu tomava medicação, e ainda assim ele estava naquela loucura do tanto que ele ficou, eu tomava medicação para o colesterol, que o meu colesterol era 500, 600. Eu tomava medicação já há muitos anos para anemia, porque minha anemia não diminuía. Eu tomava medicação para diabetes, 2 tipos de medicação, e tomava insulina 3 vezes ao dia, de manhã, de meio-dia e à noite. Eram 5 picadas por dia, 2 de manhã, 1 ao meio-dia e 2 à noite. E era uma quantidade bem grande de insulina que eu tomava, e ainda assim a minha diabetes não diminuía por conta da alimentação. Porque a medicação, ela remedia, ela ajuda o tratamento, porém a alimentação, ela é muito além do que a medicação, ela que vai fazer realmente você, né, hoje eu continuo sendo diabética, eu não curei da diabetes, infelizmente, quando eu descobri a diabetes, a Jéssica ainda não tinha feito Bem Se Leve, né, quem sabe eu poderia ter até recuperado, porém, esses anos, quando eu entrei no Pensileve, assim, há 3 anos e meio atrás, eu já fazia quase 10 anos que eu tinha descoberto a diabetes. Então, nesses 10 anos, eu, por conta da má alimentação e por conta do chip de gordo que eu tive durante esses anos todos, eu coloquei meu corpo, coloquei ele no limite. E, infelizmente, por mais que hoje meus exames são bons, né, a minha glicemia, claro que para um diabético, a minha glicemia não é normal, né, mas para um diabético, e principalmente o diabético que chegou na situação que eu cheguei, hoje ele está dentro da normalidade, esse mês, inclusive, agora de outubro eu fiz exames, tá tudo bem, eu só tomo medicação hoje somente para diabetes, e agora em dezembro vai fazer 2 anos que eu saí da insulina. Então, Foi meu um Deus! sonho. Amoras, pensa só, 5 doses de insulina por dia
e o médico ir retirando. Ir retirando quer dizer que agora o corpo dela está produzindo novamente, algo que precisava tanto, né? Então tá voltando à normalidade. Mas só antes de você falar isso, Mai, lá nessa época aqui, né, que chegou nesse auge, como você falou, eu coloquei o meu corpo no limite, realmente chegou no limite, né? Um pouquinho antes disso, você ouvia dos médicos assim, olha, você precisa emagrecer, você precisa, né? Como assim, você ouvia, e às vezes é de uma forma muito dura, né? E o que você pensava? Você entendia que você estava com risco de vida mesmo? Você entendia que você estava a ponto de perder a sua vida, só que você não conseguia? Como é que era isso dentro de você? Então, claro que dietas, isso aí a pessoa que está acima do peso, que está com obesidade, ela passa uma vida tentando, né? Eu passei a ganhar peso depois da gestação da minha primeira filha, que hoje vai fazer 24 anos. Então, assim, foi a partir dali que eu comecei a engordar e a coisa foi desandando e tudo realmente pelo emocional. Então, a partir dali, aquelas coisas de dieta, eu nunca fui, eu tomei já alguns tipos de medicação, mas foram poucas vezes, porque eu sempre fui muito medrosa. Então, eu tomei poucas vezes, foi umas 2, 3 vezes que eu tomei medicação, mas as vezes em que eu tomei, todas as dietas que eu fiz, todas eu perdi peso. Mas a única dieta que eu fiz, em que eu consegui manter por mais tempo, foi 6 meses. Foi o máximo. O resto, todas em menos de 6 meses, eu já havia recuperado peso e ganhado mais. Então, nesse período em que o tempo foi passando e que eu cheguei nesse nível, aí que eu cheguei, os médicos, eu já vinha ouvindo o que dos médicos? Nesses 10 anos que eu já estava diabética. Eu sempre ouvia o quê? Que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Era o que eu mais ouvia. E foi o sabotador mais difícil. A nossa anjinha querida Vivi sabe disso, porque às vezes eu conversava com ela e eu dizia assim, Vivi, mas os médicos falam isso assim, era algo que eu tinha muito impregnado, que eu tinha que comer de 3 em 3 horas, porque senão eu poderia ter hipoglicemia, porque isso poderia me fazer mal. Então foi um sabotador bem difícil de eu conseguir vencer, porque eu continuava acompanhando, até para as amoras entender, eu não parei com nada por conta própria, meninas, eu não paro com nada, né, eu trabalhava na área da saúde, então eu sei como é que isso funciona. Então eu continuei fazendo o tratamento, mas conforme eu fui aplicando o método da GE, né, ali, todo o método do Pensilev, eu fui aplicando e o meu corpo foi mostrando como ele foi realmente reagindo à mudança que estava acontecendo, ele foi mostrando que ele já não precisava. Então, o primeiro 1 ano e meio que eu fiquei no Pensilev, eu ainda tomei insulina. Só que ela foi reduzindo, eu acompanhava com o médico de posto de saúde, mais a endocrinologista. Eles foram diminuindo as doses, eu continuei tomando 3 vezes em doses menores. Meu corpo continuou mostrando que precisava de menos. E foi indo, e 1 ano e meio depois, eu sempre falava para a endocrinologista, meu sonho é sair da insulina. E ela dizia, ela sempre falava, e todos os médicos enfatizavam muito, que era para mim me conformar, porque era algo praticamente impossível. E eu dizia, tudo bem, isso é o que vocês estão dizendo, mas eu ainda acredito que eu posso vencer. E nesse meio tempo, quando eu fui internada, o médico foi, como você falou, foi muito duro, porque na época eu estava com 38 anos. Então eu era muito jovem, né? Eu sei que ainda sou. Mas eu era mais jovem ainda. E ele veio para mim, ele falou assim, ó, ele falou para mim, você precisa colocar um ponto final nisso, você é muito jovem. Ele falou, você é muito nova, você tem exames que nem pessoas idosas aqui têm. Então ele falou, você precisa reduzir seu peso, e ele falou assim, ó, você tem que agradecer a Deus que você sobreviveu a essa situação, porque assim, ó, em outros casos, ele falou, eu já cansei de ter casos aqui de pessoas que vieram a óbito por uma pancreatite. Então você precisa entender que você precisa mudar seu estilo de vida. E daí aconteceu, eu peguei o Covid, fiquei 15 dias entubada, ao todo foram 31 dias internada, né, com situações muito críticas, né, eu acabei tendo uma embolia pulmonar também, então minha situação realmente foi muito crítica, e eu sempre digo que eu sei que foi um milagre da parte de Deus, né, e eu saí do hospital, né, com muitas medicações, mais medicações ainda, por conta da trombose, eu tive que tomar, o médico falou que eu iria tomar medicação para trombose para o resto da vida, e eu já não tomo mais. Então, o médico falou, mas eu voltei para casa, né, ciente de tudo que havia acontecido. E eu tenho um exemplo muito forte já na minha família, infelizmente, eu tenho um índice de diabéticos muito grandes, tanto parte de mãe quanto por parte de pai. Mas eu aprendi aqui no Pensilev que a genética não é tudo, né, apesar de ela já ter tido me afetado, e eu repito, né, gostaria de ter te conhecido e que você tivesse criado esse programa 10 anos atrás, 12 anos atrás, mas eu louvo a Deus porque te conheci, né, e tô tendo a
idade que eu tive. Então, assim, eu ouvi isso do médico, mas eu não conseguia sair daquela situação. Eu saí de lá do hospital 11 quilos mais magras, né, mais magra depois que eu passei por aquele processo em 31 dias, porém foi um emagrecimento por conta de uma doença. Em questão de muito pouco tempo, de alguns meses, eu já havia recuperado tudo e voltei a engordar e voltei para os velhos hábitos, porque a minha mente ainda não tinha aprendido, entendeu? Por mais que a gente queira, né, como eu falei para as amores, em janeiro vai ter de novo o desafio, elas vão fazer o teste. Você descobriu, depois de fazer o desafio, que tinha um chip de gordo. Então é isso que ele faz, mesmo sabendo, eu tenho que mudar, eu tenho que emagrecer, esse tipo de gordo fala, mas eu mereço comer uma coisinha, ai, mas é só hoje, e vai causando uma culpa, ainda mais diante de, né, você, que teve diante da morte, literalmente, né? E fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, mas eu não consigo, olha só que luta. Né? Chegou um momento de você pensar assim, ó, desiste que dói menos, ou você, não, eu vou conseguir, como é que tava, assim, a sua cabeça? Principalmente ali quando você me conheceu, né? 2 anos e meio atrás. Me conta aí esse momento. 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, Gé, naquele momento ali, passou-se aquele período, né, da minha recuperação e tudo mais, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, porque já não era mais uma questão apenas de estética. Claro que a gente quer, né, não vou ser hipócrita de dizer que a gente não quer ficar magra, mas ali realmente envolvia a minha vida e o médico já havia dito, ó, você corre o risco, aí era eu, quando eu entrei no Pense Leve. Inacreditável. Ai, meu Deus. Então, e eu, quando eu entrei, quando aconteceu aquilo tudo, eu precisava mudar, eu precisava fazer alguma coisa. Eu tinha na minha família, eu tenho muito forte uma pessoa que era eu fui criada por vó, então eu tenho as minhas tias como minha irmã. E ela faleceu aos 54 anos, decorrente da diabetes, de todos os malefícios que a diabetes fez. Já fazia 5 anos que ela fazia hemodiálise, e eu estava me enxergando naquela situação. Ela, desde os seus 40 anos, antes dos 40 anos, ela descobriu a diabetes e ela também não cuidou por conta de também. Hoje eu sei que ela tinha o chip de gordo, né, instalado, e ela não conseguia vencer, e infelizmente ela levou a saúde dela à situação que ela chegou a óbito. E eu, infelizmente, estava caminhando pelo mesmo caminho, né? Então, e na verdade, eu tive problemas de saúde mais cedo do que ela teve. Então, assim, Jé, se eu não tivesse conhecido o seu programa, e eu me lembro que em 2022, que foi quando eu entrei, já fazia passado 1 ano e pouquinho que eu tinha saído do hospital, eu voltei a sentir as dores que me lembraram quando eu tive a pancreatite. Eu voltei a sentir começou de leve, e eu entrei em desespero, porque, só que eu continuava com os mesmos hábitos, mesmo sabendo de tudo, eu continuava porque eu não conseguia. Assim, se as pessoas pudessem entender que é algo muito além de só apenas, não ter força de vontade, sabe, eu escutei isso a minha vida toda, é só fechar a boca, sabe, é falta de força de vontade, e não era, mas realmente, assim, eu não conseguia vencer, era algo que era muito além, crenças muito enraizadas dentro de mim, que não conseguia, inclusive dos próprios médicos, e eu comia de 3 em 3 horas, porque eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer. E aquilo então, assim, comia de 3 em 3 horas mesmo, sem estar com fome, e ainda nos momentos de fome emocional, que é o eu mereço, um pedacinho, o final de semana pode, então, olha o excesso de comida aí na semana, no mês, no ano inteiro, né? Então, era muita coisa. Aí, naquele momento que você estava ali prestes a me conhecer, estava de novo sentindo, poxa, será que a pancreatite vai voltar? Meu Deus do céu, então imagina aquele desespero. E aí você me conheceu, foi em qual turma? Foi na turma 11. Na turma 11. Eu não ia entrar, tá, Gê? Eu não ia entrar. Foi uma amiga minha que apresentou, uma amiga irmã minha aqui, que é muito próxima minha, e ela te conheceu, e eu lembro que um mês antes, em maio, eu tinha ido viajar, e ela já tinha me apresentado você, eu até comecei a seguir, mas aquela coisa, né, eu vou viajar, eu quero comer tudo que eu tenho direito, eu via lá uma vez ou outra, né, aí um pouquinho antes, umas 2 semanas antes, começou o esquenta, eu fiz, né, não vou dizer que fiz 100%, mas fiz, eu fui algumas coisas, né, e ali... Teste do chip. Teste do chip. Deu 26. 26. Quase nota máxima. Descobriu que tinha um chip de gordo. Eu tinha certeza que eu tinha chip de gordo. Mesmo antes de fazer o teste. E um pouquinho antes dessa minha amiga falar, quando eu senti essas dores, foi em abril. Eu me lembro bem que foi em abril. Eu fiz as ultrassom, eu fiz tudo o que precisava, mas eu me lembro de ter feito uma oração. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de ajuda.
Eu sei que não é mais uma questão, eu falei, eu não quero passar por aquilo de novo, eu sei o que eu levei a minha família sofreu muito com tudo aquilo, né, com aqueles diagnósticos, médicos falando que né, minha situação estava muito crítica, que eu poderia realmente vir a óbito, então minha família sofreu, meu corpo sofreu, e eu dizia, eu não quero passar por isso de novo, mas eu não sei mais o que fazer, eu só dizia, Senhor, eu não sei o que fazer. Dieta eu já fiz, mas não, até hoje não resolveu se eu preciso de ajuda. E de repente essa minha amiga apresenta você. E eu comecei a seguir você. Fiz ali, né, aquele período do esquenta, fiz tudo ali. Não fiz 100%, mas fiz algumas coisas, senti até algumas melhorias já no meu corpo, só naquele E foram momento. 2 semanas que fez sentido de você entender. Eu entendi a raiz Total, do problema, que tá total. aqui. Por isso que a vida inteira eu fazia dieta, voltava a engordar. Eu sabia que eu não, né, que eu tinha que cuidar da alimentação, mas eu não conseguia. Porque esse tipo de gordo me convencia de mentiras. E aí, Exatamente. eu abri a oportunidade de entrar na turma 11 e instalar o chip de magro. E você Exato. quase não entrou. Por quê? Não. Então, aí depois que eu entrei no programa e a gente vai aprender, quando eu comecei a ouvir as suas lives, eu só escutava você e pensava assim, eu nunca ouvi nada igual na minha vida. Eu cresci, né, depois, lógico, na minha vida adulta, mas sempre aprendendo sobre dieta disso, dieta daquilo, dieta da sopa, dieta do ovo, tudo eu já tinha feito. E de repente vem você falando sobre algo que tem a ver com a mente. Falei, meu Deus, só pode ser isso, só pode ser esse o problema. Mas e o porquê que eu não ia entrar? Aí entrou, né, algumas das coisas que eu aprendi aqui no Pense Leve, a síndrome da boazinha, né? A minha filha estava grávida na época, e eu havia, né, eu com meu esposo, havíamos combinado que a gente queria dar o joguinho de quarto, né, pro bebê, aquela empolgação, comprar roupinha e tal. E novamente, diante de tantas outras vezes na minha vida, que eu abri mão de fazer algo por mim, por conta de sempre surgir algo, alguém ou alguma coisa, algum objeto, alguma coisa que a gente ia adquirir, e eu sempre abri mão pelo outro. E eu não ia entrar, Jé. Eu estava decidida. Mas essa minha amiga e eu havíamos combinado, e essa minha amiga foi um anjo de Deus na minha vida, porque foi a hora certa. E ela também disse que não ia entrar, e ela falou, Maíra, eu não vou entrar, a gente deixa para entrar na próxima juntas. Lá vem mais um sabotador, sempre adiando, né? E daí chegou no dia, na segunda-feira, ela liga para mim, 7 e pouquinho da manhã, chorando, desesperada. Maíra, eu entrei no Pense Leve. Eu entrei. Qual o nome dela? É Fábia. Fábia. Beijo, meu amor. E ela falou, eu entrei e eu falei assim, e agora? Eu queria fazer junto com você. A gente não ficou na mesma turma, mas a gente queria fazer juntas. E eu fiquei, passou aquela segunda-feira, não entrei, e eu comecei a ficar, eu digo, e agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí veio outro sabotador. O sabotador do que? Mas eu vou deixar para amanhã, que era na terça, e eu vou tentar, mas eu tinha certeza que já não tinha mais vaga. O sabotador me dizendo, tu deixa para amanhã, que daí eu ia ter a justificativa de poder dizer assim, eu tentei, mas não tinha. Aí o que aconteceu? Eu entrei e quando foi, deu tudo certo, passou o cartão e entrei. Eu fiquei uns 5 dias assim, ó. Eu falei, o que eu fiz? Jesus. Aí veio o sabotador do quê? O sabotador que mais me atingiu, Gé, durante a minha vida toda. Que era o sabotador do quê? De você não vai conseguir. Com você não vai dar certo. Você já tentou tanta dieta, você já fez isso, já fez aquilo, isso não vai dar certo. Eu fiquei, assim, antes de fazer o primeiro módulo ali, de começar no sábado, aquela semana toda, assim, eu fiquei ruim, eu ficava, assim, com o estômago ruim, aquela ânsia me dava, porque eu tinha convicção que comigo não ia dar certo. Eu tinha convicção. Eu digo assim, né, eu entrei agora, mas assim, essas mulheres, eu não sei o que acontece com elas. Eu acreditei em tudo que eu vi. Eu imaginei, não, eu sei que são mulheres da vida real e tal, mas assim, comigo não vai dar, não adianta. Eu tinha convicção que comigo não ia dar certo. Não, até que chegou o primeiro 95, módulo, né? 95%, Mai, das amoras que estão ouvindo, pensam nisso, falam, eu Exatamente. acredito, essa história é verdadeira, não tem um pingo de dúvida, mas comigo não vai funcionar. É o maior. E Exatamente. outra, já quero que você fale até o módulo 0, chegar ao módulo 0. Só que olha só, pensa, você estava diante, aqui, ó, da morte. Amoras, literalmente. E Deus deu uma segunda chance para ela. E ela descobriu que ela não conseguia emagrecer por causa do chip de gordo. Ela estava diante de um método que eu falei, se aplicar, funciona. Né? Por isso que eu até dou 21 dias para a pessoa cancelar e pegar o dinheiro de volta, para ela ter certeza. Mas assim, e tava quase não entrando, ou seja, tava ali a solução da vida dela. Olha como o chip de gordo é. Queria roubar, não deixa para próxima. Esse negócio de deixa para próxima é porque você não vai entrar. Na próxima a gente arranja outra desculpa e assim vai. Verdade. Porque sempre
tem outra prioridade. Nesse momento era o quartinho da neta, daqui a pouco na próxima, porque a neta vai fazer um aninho, ou daqui a pouco é porque aconteceu, e vai, né? E a gente, que eu não tenho mais, né? Mas quem tem a síndrome da boazinha, vai só se deixando para depois, e o depois nunca chega. Então, que bom que você tomou esse passo, mesmo com medo, né? Depois que entrou, o que eu fiz na minha vida, normal. E aí a gente entra e já tem ali o módulo 0, que é assim, são sessões, meus amores, como sessões de terapia mesmo. É cura emocional o programa. E aí, minha linda, eu sei que é difícil colocar em palavras, mas o que você viveu ali, claro, nesse dia e nos 2 meses de aplicação do método, né? Lá na turma 11. Assim, Jé, que nem você falou que tem os 21 dias que você dá ali, né? Para que elas possam ver se é isso que elas querem. Para mim, não precisou. Quando eu fiz o primeiro módulo, eu já entendi. Tudo que você falava, eu só dizia assim, meu Deus, essa mulher tá em algum lugar aqui da minha casa, só pode, porque acho que ela adivinha tudo. Porque realmente, assim, eu fui vendo, assim, o quanto aquilo é profundo. E realmente, a gente entra no programa achando que só busca... Lógico, eu tinha a questão da saúde, mas o objetivo, no fundo, era emagrecer. Eu queria emagrecer porque eu sabia que o emagrecimento também iria contribuir. Eu precisava mudar. Mas, assim, o que a gente ganha é simplesmente surpreendente, assim. É infinitamente além, não tem preço, não tem valor. E esse programa, a gente entra e às vezes, né, algumas mulheres já me perguntaram, mas né, acham que é caro. Mas eu sempre falo, se vocês puderem imaginar, mensurar, então, vocês estão olhando para o preço, mas preço é uma coisa, agora valor é outra. E o valor, vocês não é valor em dinheiro, é o valor que vocês vão ganhar na vida, né? Em tudo aquilo que vocês vão conquistar após esses 2 meses, é simplesmente assim, é impagável. Porque assim, a transformação que eu tive na minha vida não foi só física. Sabe, a gente entra muito focando nisso, no emagrecimento, e o primeiro módulo já foi impactante, então ali naquele primeiro módulo eu já vi que era o que eu precisava para minha vida, ali eu já entendi, e já o arrependimento foi embora, tudo foi embora. Essa fotinho aí, Gé, foi 1 mês antes do programa, tá? 1 mês antes, foi no mês de maio, eu entrei, foi 1 mês antes. Então, assim, é libertador. Eu sempre uso essa expressão quando eu converso com as amorinhas, com as borboletas. Eu sempre falo assim que é libertador. Eu não digo que eu nasci, vamos dizer assim, que nasceu uma nova Maíra. Não, eu não digo que é uma nova Maíra, eu digo que é uma Maíra que estava adormecida. Exato. Que ela estava lá escondidinha diante de tanta frustração, porque se tem uma palavra que me resume, e foi meu nome, né, na minha vida, de inferno, era o quê? Era frustração. Porque, assim, eu não me lembro, Jé, de ver alguma coisa na minha vida em que dependesse só de mim, e algo que dependesse só de mim. E eu ter realmente conseguido algo que eu comecei e que eu terminei. Tudo eu iniciava e eu não conquistava, porque sempre vinha aquele pensamento de que aquilo não era para mim, que eu não era capaz, que eu tinha que me conformar. Principalmente que em relação ao meu peso, à minha saúde, você tem que se conformar, você vai morrer gorda. E eu já estava, inclusive, meio que aceitando que tal. Eu falava pro meu esposo, eu acho que eu não vou muito longe, eu acho que eu não vou viver muito. Porque realmente eu via assim que eu não conseguia. Então, assim, ter entrado nesse programa, realmente para mim, foi um resgate da minha vida, e ele ajudou na minha vida num todo, assim, sabe? Na minha vida espiritual, né? Eu sou cristã desde que de nascimento, exerço essa função, né, na igreja, e isso me ajudou. Eu vi, assim, o quanto eu estava muito aquém do que Deus tinha por conta dessas frustrações, porque às vezes a gente tá na igreja e a gente acha que isso não atrapalha, mas atrapalha e atrapalha Como muito. que você iria cumprir a sua função assim, numa cama ou internada novamente? Uma vez eu ouvi uma coisa até forte, né, que o mensageiro que ia a cavalo, ele tinha uma mensagem importantíssima, que ia mudar a vida daquela cidade onde ele ia chegar, e aí ele falou, eu não consegui chegar porque eu matei o meu cavalo. Então, ele não conseguiu chegar e dar a mensagem porque ele não cuidou do cavalo dele, que era a locomoção, e matou o cavalo. E o nosso corpo é a máquina que nos faz cumprir a nossa missão. Então, tem pessoas que às vezes acham que o emagrecimento é futilidade. Meu Deus do céu, é um corpo funcional, onde nos faz realmente. E como que tu iria cumprir a tua função estando aqui, nesse antes? Não iria. E assim, ainda que eu também, o meu avô faleceu por consequências da diabetes, também precisou fazer hemodiálise. Então, a gente sabe que isso é uma realidade, de que se a pessoa tem e não cuida. Então, se foi a sua avó, né, que morreu com 50 e poucos anos,
E como você falou, você começou a adoecer muito antes dela. Será que você ia chegar até os 50? Eu não sei. Provavelmente não. Então, Com uma netinha, com uma neta, né? Você tão nova, tão jovem já com uma neta, que delícia, que privilégio. E isso não iria acontecer. Né? Então, esse passo que você deu foi um dos passos mais importantes da sua vida, porque resgatou a sua vida, né? E assim, ó, exatamente. a quantos que você emagreceu? Eu sei que a gente até esquece, mas eu sei que as amoras ficam curiosas, né? Quantos quilos você emagreceu? 22 quilos. 22 quilos. E além 22 disso, olha quilos. só, Amora, alguém que tomava remédio para triglicerídeo, e tomando remédio, ele chegou a 3.000. Sim, Amora, vocês não estão entendendo errado, 3.000. Hoje, você continua tomando? Como que é o teu triglicerídeo? Como que ficou? Hoje eu tomo medicação somente para diabetes, né? Eu tomo medicação para diabetes, lógico, como eu falei, eu continuo. E eu, inclusive, passei pela endócrina e eu perguntei para ela, né? Só a respeito disso, assim, né? Como é que funciona e tudo mais, porque o meu diabetes é o tipo 2. Ela falou assim: olha, Maíra, infelizmente você ficou durante muitos anos. Você levou a sua saúde, né, e o seu pâncreas a um limite muito alto, né? O que você teve é algo para nós que somos, né, que estudamos a medicina, nós sabemos o quanto isso é sério e é grave, inclusive muitas vezes fatal. Então, assim, infelizmente hoje o seu pâncreas foi muito sobrecarregado. Então, assim, infelizmente você vai depender da medicação. Mas eu acho que eu até já falei em algum momento para algumas meninas sobre o que ela me falou no dia da consulta. Hoje, graças a Deus, quando eu entro no consultório e eles veem meus exames, os médicos falam: você está de parabéns. Você está de parabéns. Porque, assim, eles me acompanham, são os mesmos médicos que eu faço tratamento pelo SUS, mas são os mesmos médicos, então elas me acompanham, ela e o cardiologista também, me acompanham nesses anos que eu tô no Pense Leve, eu já estava tratando com eles. Então, eles veem que são exames que não é de uma dieta de 6 meses, são exames que já tá aí para 3 anos e meio, que eu estou mantendo. Então, eu fiz recentemente, graças a Deus mesmo, meu colesterol tá bom, triglicerídeo tá bom, né? Não tem anemia. Quanto triglicerídeo? O triglicerídeo hoje está dentro da normalidade. Agora eu não me lembro bem o resultado ali, mas está dentro da normalidade. Menos de 100 ali, né? Não, está um pouquinho mais, mas ele está dentro da normalidade, graças a Deus. Era 3.000, chegou, né, a 3.000. E a diabetes, olha só, Amoras, ela tomava medicação e tomava mais 5 doses de insulina. Então, percebe que é uma vitória, porque é um passinho de cada vez. Você também ouviu que nunca ia se livrar da insulina, e o médico foi tirando dose a dose, até há 1 ano atrás, a Moras tirou a última dose, então há 1 ano ela não precisa mais de insulina. Continua o medicamento. Claro, como você falou, você chegou, talvez realmente precise e tá tudo bem, mas nosso corpo ele é tão poderoso, ele pode restaurar tanta coisa, né? Quem sabe, Verdade. né? Quem sabe. Mas eu continuo acreditando. Até porque você ouviu dos médicos que era impossível sair da insulina e você saiu, né? A médica disse para mim que o sair da insulina, um paciente chegar a esse nível, né, de acompanhamento, né, e elas chegaram ao ponto de dizer assim, não, agora dá para nós tirar. Ela falou que ela fez uma comparação que é mais ou menos como uma pessoa subiu o Everest sem precisar de oxigênio. De tão raro, tão difícil que isso é de acontecer. Então, assim, eu saí de lá flutuando. E outra, Mai, uma coisa importante que você falou, que eu sei que tem muitas amorinhas diabéticas ou pré-diabéticas, né? Que esse medo de respeitar a fome física. E eu sempre falei, Amoras, vai aos poucos, entenda o que o seu corpo mostra, né? E explico também que o que causa a queda é porque antes teve um pico. Então, muitas vezes a pessoa ainda é diabética, mas come lá carboidrato refinado, açúcar, ou seja, faz o pico e, obviamente, depois vai ter a queda. Então, é isso que causa. Então, quando a Mai instalou o chip de magro, foi mudando, né, os seus comportamentos, limpando a sua alimentação, nutrindo o seu corpo, e aos pouquinhos, deixa eu ir vendo, daqui a pouco, se não tá legal, come, mas vai aos pouquinhos e vendo como que o corpo reage, você foi vendo simplesmente que foi te fazendo bem, que passava um tempinho, o médico ia tirando uma dose de insulina, depois outra dose de insulina, depois outra dose de insulina, olha só quantas vitórias. E com uma forma leve, né, Mai? Nunca foi imposto. Tanto que você falou, foi um dos meus maiores desafios. Mas você foi no seu tempo, aos pouquinhos, respeitando o seu corpo. Então, hoje, é fácil, faz parte do seu dia a dia respeitar a sua fome física? É de uma maneira tranquila e você não passa mal?
Não, super tranquila. No começo eu tive essas oscilações, porque eu tomava insulina e, né, eu comecei a seguir o método, que era respeitar a fome física. E quando eu falei isso para o médico, ele falou que era loucura, né? Não, mas você tem que entender que você é diabética, você precisa comer de 3 em 3 horas. Aí, claro que eu não vou discutir com o médico, né, imagina, de forma nenhuma. Mas eu fui e aos pouquinhos eu mesma fui mostrando que realmente eu não precisava, porque daí os meus exames foram a prova viva, né, de que realmente eu estou fazendo uma alimentação saudável. O cardiologista falou isso para mim, ele falou assim, às vezes o paciente vem aqui e fala, não, mas eu como tudo certinho, eu estou fazendo tudo certinho, mas os exames estão mostrando o contrário. E ele fala justamente isso, ele assim, ó, os teus exames estão mostrando para mim que você está cuidando. Né? Então, assim, é a prova viva realmente de que você está tendo uma boa alimentação, porque os seus exames têm se mantido dentro da normalidade. Então, assim, realmente eu fui aplicando, fui fazendo e fui conversando com eles, e eles foram diminuindo, e conforme foi diminuindo, e eu continuei a mesma coisa, não é que eu fui diminuindo a comida, eu fui respeitando o meu corpo, respeitando a minha saciedade, e o meu corpo foi mostrando até que chegou um momento, e meus exames foram mostrando para ela que estava dentro de uma normalidade, e quando eu tomava insulina, ele continuava mostrando que eu estava, onde me dava os picos de hipoglicemia, por quê? Porque meu corpo estava mostrando que não precisava de toda aquela carga de medicação. Então foi isso que aconteceu. O corpo mostra. A Gé sempre ensina isso. O corpo da gente, ele vai mostrar o que ele precisa e o que ele não precisa. Então, assim, é libertador. Você saber que você não precisa viver refém de um alimento. Que o alimento, daí, nós como cristãos, eu falo para mim, e para muitas que são, e para muitas que creem, né, a gente entende o que, para que Deus criou o alimento? Né? Qual o intuito do alimento? E eu passei uma vida toda cometendo, né, essa falha contra o meu corpo, né, talvez impedindo o propósito de Deus na minha vida de cumprir por conta de descontar as minhas emoções na comida, e hoje eu tô aqui livre de muitas medicações, né, infelizmente ainda não consegui me libertar totalmente, mas, né, eu faço a minha parte, se Deus assim quiser, e se eu conseguir levar a minha vida assim, amém também, né, eu só hoje de poder viver a forma que eu vivo, né, de ter qualidade de vida, de eu não ter mais problema de me abaixar, de poder amarrar um cadarço, de poder cruzar as pernas, de poder fazer coisas, de brincar com meu netinho, até a Gia falou netinha, mas é um netinho. Ah, o netinho. E poder brincar com ele, poder brincar com meu filho. Gente, assim, ó, é maravilhoso, sabe? E hoje eu faço isso, hoje eu executo os planos de Deus para minha vida com saúde. Eu tenho plena convicção que se no que depender de mim, eu sempre uso essa frase, que no que depender de mim, eu não quero nunca mais voltar lá para aquela foto lá, daquele hospital. Se eu tiver que um dia para essa foto. Se um dia eu tiver que voltar, Gé, é porque Deus permitiu, a gente não sabe os planos dele e tem coisas que pode acontecer. Por algo que você não fez que trouxe essa consequência, né? É essa a questão. E assim, o que você falou, né? Que você acreditava que com você não ia funcionar, óbvio, mas é o que eu sempre falo, né? Se essa Mai aqui, ó, da direita, voltasse ali para essa Mai da esquerda falando, olha, você não tem noção do que você está prestes a viver. Você só precisa tomar uma decisão e dar um passo. E é o que eu falo com as amoras, né? Se você tivesse uma máquina do tempo que te projetasse lá na frente, você na sua melhor versão, se você tivesse a certeza que ia funcionar, você não ia voltar aqui e dar um jeito? Porque às vezes pensa, eu vou investir em mim, eu não tenho. É sempre assim, para nós nunca. Se fosse o filho que precisava de um tratamento, ia dar um jeito, né? Mas é porque no fundo não acredita. Porque se tivesse certeza, se essa máquina do tempo fosse aqui, ó, amora, cada uma imagina o seu antes e o seu depois. Voltando e falando, ei, deu certo. E o que você vai fazer, então, para estar ali e fazer a sua parte, né? Então, é isso que eu gostaria que você deixasse de recado para as amoras, porque olha só que coisa linda. Você foi da turma 11. A gente agora, em fevereiro, vai abrir a turma 20. Olha só, né? Quanto que o Pense Leve tem alcançado o mundo, graças a Deus. E hoje você está aqui com vida para poder também inspirar. Então, deixa um recado para as amoras que não acreditam nelas, né? Que também têm medo de investir, porque acham que vão perder esse dinheiro, né? E o que você gostaria de falar para as amoras que estão prestes a ver uma vida que nem elas imaginam? Então, assim, eu entendo, eu compreendo, porque eu passei por isso, então eu sei, quando a gente fala, eu sempre digo que quando você fala de algo que você viveu,
é muito mais profundo, tem muito mais, sabe, mais sentido, porque a pessoa tá olhando para, quando eu falo, tem pessoas que eu falo, porque eu falo de você para todo mundo, não tem como, né? E, inclusive o meu marido, hoje meu marido divulga a Jéssica Pense Leve. Quando alguém fala, quando alguém fala assim, ai, porque eu vou tomar remédio, não sei o quê, aí ele fala, por que tu não pega esse dinheiro e não faz o que a Maíra fez? Ele já fez, vamos aquele programa que ela fez lá, ó. Porque olha só, então ele fala por quê? Porque ele convive comigo, e assim, então eu entendo, sabe, o que é você não acreditar em você. Eu entendo que é você entrar com medo, eu entrei apavorada, porque eu só pensava assim, meu Deus, eu vou jogar dinheiro fora. Mais uma vez eu vou jogar dinheiro fora. Era só nisso que eu pensava. Mas quando eu fui vendo e fui aplicando, e passou-se aqueles 10 primeiros dias e as 2 semanas, e eu comecei, Jéssica, se tem uma coisa que eu tinha muita dificuldade, era visualizar. Era o tentar me imaginar. Eu não conseguia me ver. Eu não conseguia acreditar. Por que eu não conseguia visualizar? Porque eu não conseguia acreditar que eu poderia chegar aonde eu tô hoje. Eu nunca, se eu olhar para, eu não conseguia imaginar que eu poderia estar aqui do jeito que eu tô hoje. Sabe, então, mas assim, conforme o programa foi vindo, os módulos foram vindo, e quando a gente fala que é vida, é muito além de peso, é vida que se ganha. Não é só peso que se perde, é uma vida que você ganha. Porque você aprende, meninas, vocês que têm dúvidas, vocês que ficam aí, ai, será que eu vou investir nisso? Será que não é muito dinheiro? Será que eu não vou jogar dinheiro fora? Eu entendo, porque eu também pensei exatamente como vocês. Mas eu estou aqui falando de uma experiência que eu vivi, e eu estou vivendo, não há 1 ano, há 6 meses, estou vivendo há 3 anos e meio. 3 anos e meio que eu desfruto de uma vida de liberdade, onde eu escolho, onde eu aprendi, onde essa instalação desse chip, que muita gente pensa que é um chip, que ela enfia lá dentro da cabeça, não é verdade. Mas assim, né, mas parece que é, porque realmente, assim, ó, modifica tudo. Tudo, assim, a forma como você vê, e o mais lindo, Gé, o mais lindo de tudo é que você consegue usar esse chip de magro, não apenas para o emagrecimento, você consegue usar isso para a vida. Você consegue enxergar a vida de uma forma tão mais leve, tão diferente, né? As situações do dia a dia que antes eu agia, e também por essa razão que a gente acaba aprendendo a não descontar mais as emoções da comida, porque você começa a olhar para as situações da vida de uma maneira diferente. Então, esse chip de magro, gente, não tem a ver só com a questão do emagrecimento. Então, quando vocês pensarem assim, será que eu invisto em mim? Pense que vocês não vão estar investindo apenas num corpo, vocês vão estar investindo num contexto geral. A gente é composto por corpo, alma e espírito, e vocês podem ter certeza que quando vocês fizerem esse programa, quando vocês entrarem e aplicarem, porque a única forma disso não dar certo é se você não aplicar. É uma forma. Só que é fácil, né, Mai? Porque é aqui, né? É na mente. Não tem dieta, não tem cardápio, amores. É uma aplicação aqui, ó. Nada. Na raiz do problema. Não é balela, tá, meninas? Quando vocês pensam, ai, mas duvido que não tem. Não tem, gente, não tem. Não tem nada, a Gê não passa, pode comer isso, não pode comer aquilo. Ai, nós vamos fazer uma semana comendo só batata doce. Não existe isso, gente. É aqui dentro, aqui, ó. Vai modificando e você vai surgindo aquela pessoa que estava escondidinha diante de, né, como eu digo por mim, a Maíra que estava lá amortecida diante de tanta frustração, diante, sabe, de tantas tentativas que não deram certo, tão desacreditada de mim mesmo, e de repente foi aflorando e foi surgindo aquela que sempre existiu, aquela que Deus me criou para ser. Hoje eu posso dizer que eu sou quem Deus me criou para ser, num contexto geral, no corpo, alma e espírito. Ai, meu Deus. Glória a Deus por isso. Eu sempre digo, e mérito seu, porque deu esse passo e fez a sua parte. Minha linda, parabéns. Que maravilhoso é a gente poder celebrar a sua vida. Porque a gente sabe que talvez hoje você não estaria aqui. E de verdade. Né? Então, que alegria que você tá. E não só tá, você tá transbordando vida e sendo um instrumento de transformação na vida de outras mulheres também. Pode ter certeza. Obrigada, minha linda. E parabéns. Um beijo. Agradeço de coração pela oportunidade, viu? Que Deus abençoe. A minha oração é que Deus te abençoe, para que você alcance mais e mais mulheres. Eu gostaria que todas pudessem viver o que eu estou vivendo. Então, quanto mais a gente puder levar essa mensagem, mais vão ser alcançadas. Então, parabéns. Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Obrigada, meu Beijo amor. toda. Beijo. Tchau. Ai, amoras, isso não tem preço. Não tem preço. E o que eu sempre falo, funciona, e a Mai também, né, repetiu para todo mundo que aplica. Então, você imaginar o seu antes e o seu depois, amora, vai funcionar para você.
No programa, por isso, assim, a gente pega pela mão. Eu e a minha equipe pegamos pela mão, porque é um passo a passo de 2 meses, onde nós vamos pegar na sua mão para que você aplique. É claro que é você que faz, mas você não vai estar sozinha. E por isso que você vai, sim, até o fim e vai aplicar e instala seu chip de magro. E com o chip de magro instalado, você chega na sua melhor versão. Imagina, 3 anos e meio que a Mai deu esse passo, esse sim, e isso faz parte hoje da vida dela. Então, assim, eu sei, não fiquem bravas comigo, porque é só 2 de fevereiro. Já, por que você não abre mais uma turma esse ano? Porque a nossa entrega, ela é tão grande, que a gente não consegue fazer isso várias vezes ao ano. É realmente uma entrega intensa, porque a gente quer a transformação de todas que dizem sim para si mesmo, para sua vida, né? E para o Pense Leve, logicamente. Então é todo um preparo, minhas amoras. Mas o tempo vai passar e passa super rápido. Vai passar, quando a gente vê, a gente vai estar aqui, ó, dia 2 de fevereiro, fazendo a inscrição da turma 20. Mas a sua decisão é hoje. É hoje você falar, é isso que eu quero para minha vida, eu preciso disso. E mesmo que eu não acredite em mim, eu acredito na Gé, então, eu acredito na Mai, que acabou de falar, e eu vou realmente dar esse passo que só eu posso dar. Se um dia você pediu para Deus um caminho e ele tá te mostrando, o passo é você quem dá. E assim mesmo, eu esqueci até de perguntar, mas eu sempre falo, todas as amoras confirmam isso. O valor que você investe no programa volta para você. Em vida, em saúde, em coisas que você não consegue nem mensurar, mas em dinheiro também, porque não tem como estar acima do peso, não tem como estar, né, nesse nível, ou nível de sobrepeso, sem estar gastando muito dinheiro na comida, para alimentar uma fome emocional do chip de gordo. Então, todo mundo que entra no programa, aplica o passo a passo, instala o chip de magro, economiza muito, no mínimo, o valor da parcela do programa, e geralmente é mais, que começa a sobrar para elas. De verdade, amores. Então, é uma decisão. Você tem agora como se preparar. Você tem agora uma decisão de estar aqui de segunda a quinta, 12:30. Porque hoje foi para te inspirar, para começar a semana já assim, ó, sabendo, tem esperança para mim, eu vou viver isso, sabe? Você realmente saber. E a decisão de estar aqui nos outros dias, terça, quarta, quinta, com um caderninho na mão, anotando, decidindo o que eu vou colocar em prática hoje, é um pouquinho por dia, e ir se transformando até lá, ir emagrecendo até lá, porque eu tenho milhões de amoras que emagrecem muito nas lives, mas o passo a passo para instalar o chip de magro, e aí chega na melhor versão, na volta a engordar, é dentro do programa, porque precisa ser acompanhada. É um passo a passo onde a gente mexe realmente na raiz do problema, vai lá na ferida, vai desde a sua infância e vai realmente reprogramando, mudando, curando, preenchendo algo que hoje você está tentando preencher com comida e não preenche. Então, a gente faz todo esse trabalho e precisa de um acompanhamento. E aí, isso é dentro do programa, tá bom? Mas vocês já podem se transformar desde já. Então, só para a gente encerrar, 2 recadinhos finais. O primeiro que eu falei de anotar, né? Então, por você anotar, inclusive a live de hoje, anota o que mais te inspirou. E aí você bate foto e me envia, porque se todo dia você enviar o resumo da live, sexta-feira eu sempre tenho feito um sorteio de um Pix de R$ 500 para quem envia o resumo da live. Então, você sempre tem 24 horas. Então, você tem até terça, 12:30, para mandar o resumo da live de hoje. E assim por diante. Terça, quarta, quinta. Se você enviar os 4 dias, na sexta-feira vai aparecer 4 vezes o seu nome ali na lista. E aí você tem mais chance de ganhar. Onde que você envia esse resumo? No YouTube, tá na descrição do vídeo aqui embaixo, para enviar o resumo do caderninho de lives, tá? No Instagram, minhas amoras, vocês têm que vir aqui na minha bio, tem um destaque escrito sorteio. Ó, aqui é uma bolinha. Tá escrito sorteio, você aperta aqui, e aí aqui tem um link de WhatsApp, ó, que é só para mandar o resumo. Pronto, você envia, a gente pega o seu nome e assim por diante. E último recadinho, né? Agora estamos na última semana aí para se inscrever para Black Friday do Clube de Receita das Amoras. Vai ser agora dia 9 de novembro, 19 horas, domingo, tá? Que vai ter uma oferta linda, primeira vez na história que eu vou fazer Black Friday do clube, então aproveita, tá? Se inscreve na Black. Digita clube no Instagram que eu mando no seu direct para você se inscrever na Black. No YouTube tá na descrição do vídeo aqui embaixo. No Facebook aqui em cima. E aí esteja lá na live, porque a gente vai preparar algo bem maravilhoso para todas vocês. Eu tenho certeza que vocês se inspiraram muito, 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 muito nessa live de hoje. Eu amei demais. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Espero todos vocês na live, tá bom? Tchau!